É tão difícil ter corrida boa, é tão difícil ter corridas assim e tudo mais, é tão difícil? Eu imagino que não. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou muito bem na medida do possível. Encerrou agora o Grande Prêmio da Bélgica. E bom, senhores, eu confesso que eu gostei muito dessa corrida. Eu confesso que eu gostei bastante dessa corrida, né? Vamos falar aqui dela aqui, uma corrida assim que eu acho que impôs, né, a última corrida desse primeiro semestre, né? Já adianto aos senhores que eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar, né, do que achei de todas as equipes e de todos os pilotos, né, de por que não, dessas últimas 14 corridas, se eu não estou equivocado, né, que é do primeiro semestre da Fórmula 1, né, agora somente daqui 3 ou 4 semanas que aí vai ser o Grande Prêmio da Holanda, né. Bom, vamos falar da corrida, né. Diogo Anil, Tsunoda e Verstappen foram os punidos nesse final de semana, tá? Tsunoda, inclusive, foi punido com 60 posições, tá? Inclusive, eu vou ver se eu consigo achar a reação dele ao saber que ele foi punido com 60 posições, né? E todo mundo, assim, você vê que uma imensa maioria foi de pneus médios, né? O Sainz foi de duros, Ricciardo de macios e Zhou Guanyu também de pneus duros. O restante todo mundo foi de pneus médios. Uma largada muito boa do Leclerc e do Hamilton, uma largada não muito boa do Pérez, né? O Pérez, inclusive, na largada me pareceu até que ele deu uma fechada, tentou dar uma... Sabe assim, quando você tenta prever algo, mas já aconteceu. Foi o que aconteceu com o Hamilton e com o Pérez, né? Largada ruim do Lando Norris, né? A gente vai falar do Lando Norris agora também nesse vídeo, e também nesse vídeo que eu já antecipo aos senhores, que vai ser uma crítica, né? Uma largada muito ruim dele, porque ele tinha, na primeira curva, ele quase saiu da pista, foi para um pouquinho, só das vezes foi para a caixa de brita, perdeu muita posição com isso, né? O Verstappen fez uma baita primeira volta, já na primeira volta, né? O Verstappen que cumpriu punição, que estava em 11º, já estava em nono, já, né? O Norris tenta ultrapassar o Sainz, né? Na volta 3, né, o Hamilton, né, que largou melhor que o Pérez, já estava em P2, o Leclerc, que liderava, né, porque foi o pole, ele acabou na volta 3 sendo ultrapassado pelo Hamilton, né? E na volta 5, o Piastri ameaça o Pérez, tá? Porque o Pérez estava o Piastri esse final de semana, eu vou até já antecipo os senhores assim, um baita final de semana para o Piastri, tá? Ele ameaça bastante o Sérgio Pérez, que inclusive talvez faz a sua última corrida pela Red Bull, tá? Muito provavelmente essa vai ser a última corrida do Pérez na Red Bull e talvez, por que não, de 2024, né? Vamos ver como vai se propagando isso tudo, como é que vai ser isso tudo, né? Nas voltas iniciais, na mesma volta 3, o Guanyu Zhou andando muito devagar mesmo, né? Mais do que o costume natural dessa equipe, né? E aí ele acaba andando muito devagar. Aí a equipe fala assim, não, pode retomar, né? Pode retomar e tudo. E na volta 7 para a volta 8, o Zhou Guanyu precisou abandonar, né? Na volta 8, o primeiro carro a parar, tá? O Nico Hülkenberg, que coloca pneus duros, tá, pessoal? Foi o primeiro piloto a parar. Até essa volta, a corrida parecia morna, aquela coisinha assim, todo mundo querendo, né, manter um certo espaço e tudo mais. Uma pista com... Em Spa-Francorchamps é um circuito de muita reta. Então isso significava o quê? Significava que o DRS nessa pista era muito poderoso, né? E aí, como a gente pode ver, inclusive com o próprio Hamilton tá passando o Leclerc na volta 3, né? E outros também, né? Claro, né? Mas o DRS aqui é muito eficiente, né? Mas até ali na volta 8 ali a coisa estava ok, né? Na volta 9 alguns carros já param, né? Inclusive a Williams, né, ela faz uma coisa de equipe grande, né, de equipe bem organizada e tudo mais, que é parar seus dois pilotos na mesma volta, fazendo pit stop duplo, né?
Na volta 11 dos grandões ali, o Verstappen e o Russell são os primeiros a parar, eles colocam pneus duros, tá, pessoal? Aí na volta 12, o Hamilton para, o Pérez também para e o Piastri também para. Só que o Hamilton e o Piastri, eles foram de pneus duros. E o Piastri foi, e o Pérez foi de pneus médios, né? Aí na volta seguinte, né, o Leclerc até falava, será que seria bom a gente esticar e tudo mais? Que senão, que se a gente fizesse agora, não vai adiantar muita coisa, né? E não adiantou mesmo, né, e tal, né? E na volta seguinte o Leclerc para colocar pneus duros, né? E o Pérez, curiosamente, colocou pneus médios, tá? Mas só que, tipo assim, é engraçado porque, tipo assim, com esse segundo jogo de pneus médios, o Pérez estava muito lento. Tava muito lento mesmo, assim, não tava conseguindo ter ritmo, tá? E aí, na volta 13, ele é ultrapassado pelo Oscar Piastri, né? E aí o que acontece? O Sainz, que foi um dos que se arriscaram, né? O Sainz, evidentemente, se você via que ele tentaria fazer uma estratégia de uma parada, né? Ele estava de pneus duros, então como todo mundo já tinha parado, menos ele, né? Ele tinha colocado pneus duros. Ele até teve um ritmo até sólido, eu não diria que foi ruim, né? E o Norris foi outro dos pilotos da turma grande ali que demorou um pouco mais para parar, né? Ele parou somente na volta 15, ele parou e colocou pneus duros. E é o seguinte, galera, nessa pista tem mais efeito do que em outras. Por quê? Essa pista tem 7 km de extensão, então, ou seja, é uma volta para fazer undercut. Então é muito mais fácil fazer undercut nessa pista, por conta da pista ser muito longa, e até chegar no fim da pista, os pneus já estão totalmente aquecidos e tudo na temperatura ideal de trabalho, né? Então, com isso, na volta 15, o Norris faz a parada dele, né? Que ele estava, se eu não estou equivocado, ele estava na frente do Verstappen, né? E aí ele acabou ficando atrás do Verstappen por ter parado mais tarde, né? Na volta 16, cara, o Russell, muito próximo do Pérez, muito próximo mesmo, tá? E o Verstappen logo atrás, tá? Na volta anterior, né, na volta 15, né, o Sainz, tem um momento ali que ele quase sai da pista, ele quase se perde ali, né, no finalzinho do setor 2, tá? E na volta 17, o Verstappen se propondo a atacar, né? Ele manda mensagem no rádio, né, e tudo, né? Se propondo a atacar porque ele estava atrás do Russell, e o Russell estava atrás do Sérgio Pérez, tá? O Sérgio Pérez, que, como eu falei, teve um segundo pneus médios ali, um lixo de stint ali pro Sérgio Pérez. Cara, uma corridaça do Ocon passando todo mundo, uma baita corrida do Ocon, eu coloquei nas observações, assim, toda hora ele tá passando alguém, né? O Ocon sempre se deu bem nessa pista, né? Sempre se deu muito bem nessa pista. Até ali, pra mim, o Ocon era o piloto do dia, tá? Porque o Ocon, ele sempre teve uma facilidade muito grande, já de anos atrás, eu que vejo as coisas todas, sempre notei que o Ocon nessa pista sempre teve um desempenho fenomenal, assim, sabe? Aí o que acontece, né? Na volta 21, o Sainz, ele para e coloca pneus médios, né? Evidentemente, ele parou bem na metade da corrida, justamente para tentar fazer uma parada só, né? E na volta 21, o Pérez é ultrapassado pelo Russell, né? O Pérez é ultrapassado pelo Russell, aí o Pérez praticamente sem ritmo algum, né? O Verstappen estava vindo já para ultrapassar ele, só que aí o Pérez, para não atrapalhar, né? Para não obstruir a passagem do Verstappen, ele acaba tendo de parar, né? Justamente para não atrapalhar o Verstappen também, né? E um detalhe também, né? Que quando o Verstappen fez a parada dele, na volta dele de retorno, ele ficou atrás do Tsunoda. O Tsunoda fez um baita duelo ali com ele ali, né? Dificultou um bocado a corrida do Verstappen ali, né? Não se sabe se isso talvez teria prejudicado ou não a estratégia de qualquer maneira, né? Mas vale salientar aqui nos comentários porque se trata de uma Racing Bulls, né? Que é uma Red Bull, que é um outro carro da Red Bull em outra equipe, né? Contra uma Red Bull, né? Enfim, né? Talvez os dirigentes, os cabeças da Red Bull não gostou muito disso, né? Mas o Tsunoda tá pouco se lascando para isso. Tem que ser assim mesmo, Tsunoda.
Aí o que acontece? Na volta 26, o Leclerc, né, que estava tendo um ritmo muito ruim, assim, as Ferraris, na verdade, estavam tendo um ritmo horroroso esse final de semana, né? O Leclerc, assim, ele estava 2 segundos, assim, do Hamilton, e aí ele resolve 2 segundos e meio, se não estou equivocado, ele para nos boxes, a Ferrari, como sempre, né, errando um pouquinho ali, né, na sua parada, uma parada de 3 segundos e meio, se não estou equivocado. E aí na volta seguinte, o Hamilton, para evitar de fazer um undercut, do Leclerc fazer o undercut nele, né, que é parar antes de para ultrapassar, o Hamilton na volta seguinte já coloca para e coloca pneus duros, né. E, cara, assim, eu fiquei muito surpreso positivamente com o gerenciamento de pneus do Piastri, que sempre foi uma crítica aqui. Quem vê todos os vídeos que faço dessas corridas todas, sempre critica o Piastri pela questão do ritmo de corrida, de que ele tem que aprender a melhorar muito esse ritmo de corrida e tudo mais. E, cara, para mim aqui ele foi fenomenal, foi muito bem. E olha que a previsão, né, como estava num clima muito quente, era de que todo mundo sofresse muito com o gerenciamento dos pneus, né? Isso, inclusive, é a razão pela qual muitos os pilotos não se atacam o tempo todo, né? Porque eles ficam sempre tentando administrar, né? E aí, como já dito, o Hamilton para e coloca pneus duros, né? E ele faz um pit stop, já no pit stop ele já ganhou o segundo, né? Do Leclerc, né? Porque a Mercedes tem competência para fazer parada, né? E aí o que acontece? Na volta 28, né, o Sainz, né, que vinha numa estratégia muito diferente, né, com pneus médios e tudo, o Hamilton chegando junto no Sainz, né, e o Leclerc ele em terceiro. Aí o que acontece? O Lando Norris ele para e coloca pneus duros na volta 30, tá? Inclusive, pessoal, o Norris ficou o tempo todo atrás do Verstappen, tá? Inclusive ficou o tempo todo atrás do Verstappen, tá? Na volta 31, né, 4 voltas depois, né, do Leclerc, por exemplo, ter parado, né, o Piastri para e coloca pneus duros, né? E na mesma e detalhe, né, e o Piastri, cara, tá vindo muito bem. Quando todo mundo já tinha parado, o Piastri com pneus mais velhos ali, ele estava conseguindo impor um ritmo muito sólido mesmo. Meus parabéns pro Piastri por isso, né? Ele fez a melhor volta, fez as voltas em que ele ficou na pista a mais do que o Hamilton e do que o Leclerc, que é os que estavam à frente dele. Ele fez muito bem, cara, fez muito bem mesmo, assim, sabe? Fiquei até surpreso, justamente porque não é que a gente espera muito do Piastri, né, cara? Mas, enfim, aí quando ele para, ele acaba errando um pouco o ponto de freada ali na parada dos boxes, acaba parando um pouco à frente, né, e tudo mais. Isso atrapalhou, claro, o tempo dele de pit stop, né, fez um pit stop na casa de 4 a 5 segundos, né. E já na volta 32, é muito cobiçado assim, a ideia de que o Russell, que estava liderando aquela corrida naquele momento, né, ele que tinha parado aqui, deixa eu mostrar aqui para ver aqui com vocês. O Russell que tinha parado na volta 10, tá? Ele parou na volta 10, ou seja, foi um dos primeiros a parar, praticamente assim dizer, né? Ele inclusive parou na mesma volta do Verstappen na volta 11, né? E aí o que acontece? A Mercedes perguntando, você por acaso consegue, né? Você consegue permanecer na pista, né? E ele estava numa vantagem até boa ali, né? Do Hamilton, né? Que já era o segundo colocado, né? E aí o que acontece, né? Na volta 32, como eu já disse, né? O Russell não correndo uma expectativa assim, de não parar mais. O Norris na mesma volta também muito, muito próximo do Verstappen e tudo mais, né? E aí teve um momento, cara, do Norris assim que ele acabou errando ali na última curva e tudo mais. Porque o que acontece, né? Quando o Verstappen para, e eu até estou tentando ver aqui, na volta 29 ele para, o Verstappen ele coloca pneus médios, né? E aí o que acontece, né? O Sainz, ele estava completamente sem ritmo também, ele não estava conseguindo ter ritmo. A ideia da Ferrari era parar somente uma vez, porque o Sainz largou lá atrás, o Sainz largou em sétimo,
E a ideia original da Ferrari era manter só uma parada para o Sainz, né? Só que o Sainz teve que fazer uma parada a mais, porque o desgaste da Ferrari nesse final de semana estava um horror. Lembrou muitos momentos de 2022, lembrou muitos momentos de 2023, né? Aí na volta, deixa eu ver aqui, senhores. Ai, gente, cadê aqui? Na volta 29, o Sainz para e coloca pneus duros, e o Verstappen, né, que não tinha mais pneus duros, teve de colocar pneus médios, né? E aí ficou muito nessa questão assim de que o Verstappen vai conseguir manter um ritmo até um certo ponto, e aí a partir dali ele vai se perder, né? Vai se perder porque os pneus médios, obviamente, né, pela questão da lógica, vão desgastar mais cedo do que os pneus duros do Lando Norris, né? E aí o Lando Norris tenta, faz de tudo, sei mais o que, coisa. Cara, ele não consegue. O Lando Norris, ele simplesmente ficou ali, né? E aí o que acontece, né? Na volta 36, o Piastri, né, que vinha tirando um monte do Leclerc, né? De tempo do Leclerc, né? Ele vinha quase na casa de uns 7 a 8 décimos, talvez, né? Agora eu posso estar equivocado quanto a esses números, mas ele ultrapassa o Leclerc numa passada sensacional, né? Como eu falei, muito bem, um corridaço do Piastri, né? Apesar do erro nos pitstops, né? Mas ele ultrapassa o Leclerc e assume a terceira posição. E aí o que vai acontecendo, né? O Russell, que não parou, né? Ele corriqueiramente, o Hamilton vai voando para cima do Russell, né? Mas só que o Russell estava numa vantagem de 8 a 7 segundos ali de vantagem do Hamilton, que estava em segundo, né? E aí o que acontece, né, senhores? Na volta... E aí a gente via assim que o Russell estava conseguindo manter o controle, estava conseguindo gerenciar muito bem os pneus, né? E é como eu até comentei aqui, né? Péssimo ritmo de corrida da Ferrari, né? Uma aberração esse ritmo de corrida da Ferrari, né? O Verstappen se aproximando também do Leclerc, né? E que tinha o Norris também ali na rabiola ali, né? Do Verstappen, né? O Norris, ele viu a corrida toda praticamente dele atrás do Verstappen a partir da segunda parada, né? Na volta 38, o Sainz, na volta 39, desculpa, ele ultrapassa o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez, que novamente foi muito mal nesse final de semana. O Sainz, ele ultrapassa o Sérgio Pérez na volta 39. E na volta 40 é o seguinte: o Hamilton muito perto do Russell, o Verstappen muito perto do Leclerc, né, já abrindo asa e tudo, e o Norris muito perto do Verstappen. Estava bem claro que o Verstappen estava usando o Leclerc assim para ter o seu DRS, né? Por isso também que isso dificultou também bastante as coisas, né? E o Piastri chegando junto, indo com um ritmo muito forte para cima das Mercedes, né? E aí na volta 43 o Pérez para e coloca pneus macios para fazer para puramente fazer a melhor volta, tá, pessoal? E aí, o Russell segurou bastante, né? É notável uma característica muito interessante, é que o Hamilton ele não estava conseguindo ter uma entrada de curva muito satisfatória na curva 1, né? Para ele ter o embalo, na Eau Rouge e para ultrapassar na reta depois da Eau Rouge, né? A Eau Rouge que é a curva mais sensacional de todas, né? Na verdade não é ela em si, né? A próxima curva, né? Mas enfim. Então ele não estava conseguindo ter o embalo suficiente para ultrapassar o Russell, né? Ficou nisso e tudo, e o Piastri chegando, e o Leclerc em quarto se afastando cada vez mais, ele fazendo ali um duelinho ali com o Verstappen, com o Lando Norris, né? E aí aconteceu o inevitável, né? O Russell vence uma corrida que, para mim, essa corrida é muito no mérito e muito na conta do George Russell, né? Cara, sensacional a administração do George Russell. Quem foi o piloto do dia foi o Hamilton, né? Eu até concordaria, até certo momento da corrida, eu concordaria que seria o Hamilton e tudo. Só que depois, cara, eu fui vendo, realmente não acho que ele era muito merecedor, sabe? Porque acho que o Russell, ele tem muitas críticas assim, relacionadas assim, ao seu ritmo de corrida, de que ele não tem um ritmo de corrida que faça frente ao Hamilton, e realmente não tem, porque eu acho que o Hamilton, nesse ponto, ele e o Verstappen, na minha visão, são os melhores nessa questão de ritmo de corrida, né? E assim, cara, são 34 voltas aí no pneu duro e conseguindo manter um ritmo muito sólido, né? Então, acho que essa vitória foi muito para conta do George Russell. Se ele não tivesse essa administração, se ele não tivesse esse ritmo de corrida
aí ele não teria vencido a corrida, né? Foi um risco, né, que a Mercedes teve, e a gente tem que colocar totalmente na conta do George Russell, né? E assim, para mim, por isso, eu coloco ele, na minha humilde opinião, como piloto do dia, por ter segurado e tudo, uma pressão enorme do companheiro de equipe que estava com pneus muito mais novos, né? E também do Piastri, que estava chegando junto, também com pneus muito mais novos, e o Russell foi segurando numa boa, foi segurando, e foi lá e venceu a corrida, né? E é engraçado, né? Porque todo mundo estava esperando, jurando junto de que o Verstappen ia vencer essa corrida, né? Porque nas últimas 2 edições, o Verstappen humilhou, né? Inclusive, na edição de 2023 do Grande Prêmio da Bélgica, o Verstappen, ele passou o rodo, em geral, a tal ponto de ele sugerir um pit stop de treino para a equipe, né, no ano passado, né, cara? Então, caralho, né? Tipo assim, e isso porque o cara também pagou punição, tá? Ele também pagou punição e tudo, né? Mas agora ele tem uma concorrência e tudo, né? Então não tinha muito o que fazer, né? Uma corrida que pra mim, cara, muito boa. Uma corrida muito boa. Você via você via assim coisas acontecendo assim que você jamais imaginaria. Você viu o George Russell conseguindo liderar uma corrida com pneus de 34 voltas. O Oscar Piastri conseguindo ter um bom ritmo de corrida. E assim, eu vou fazer outros comentários aqui e depois eu vou falando, né? Bom, vamos lá, né? O resultado final da corrida ficou o seguinte, né? O George Russell em primeiro, né? Merecidíssimo, né? Como já disse, né? Ele vence a corrida. O Hamilton, a meio segundo só depois, ó, olha só, né? Muito apertada essa chegada, né? Meio segundo depois o Hamilton em segundo. Piastri em terceiro, né? Como já disse, né? Acho que pra mim, em cada hora da corrida teve um piloto do dia, né? E para mim o Piastri teve o seu momento ali e tudo, né, por volta ali da volta 30 e tudo mais. O Hamilton acho que foi antes disso, né, acho que foi seu gerenciamento na liderança, né, mas o George Russell para mim leva essa com certeza, né. O Leclerc em quarto, né, não sei como que o Leclerc conseguiu terminar em quarto, né, mas é como eu falei, eu acredito que é porque o Verstappen não queria perder o DRS do Leclerc, né. Então, acho que provavelmente o Verstappen, que inclusive estava de médios, né, acho que ele tinha até certas condições de ultrapassar o Leclerc, só que ele queria ter o DRS do Leclerc para se proteger do Lando Norris, né? O Verstappen em quinto, né, o Lando Norris em sexto. Cara, eu vou falar uma coisa para você, é o seguinte, para mim, quem sai perdendo com tudo isso, para mim, aqui está o perdedor do dia, né? Não é no sentido de crítica nem nada. Eu falo por quê? Porque são mais 2 pontinhos de distância, E o que acontece? Eu não entendo esse raciocínio da McLaren, sabe? Tardou a parada do Lando Norris, justamente para ultrapassar o Verstappen em condições mais em que ele tivesse mais sob risco e tudo, né? Cara, ficou a corrida inteira atrás do Verstappen, né? Eu acho que isso tem muito o mérito do Verstappen, mas também tem muito demérito do senhor Lando Norris, né? Que na minha visão deveria ter tentado fazer um pouco mais e tudo. É claro que sentado aqui é muito mais fácil a gente falar essas coisas, mas cara, inacreditável o que aconteceu com o Lando Norris, né? Até cometeu um erro ali em algum momento ali na última curva, na parada de ônibus, né? Que a curva é o nome da curva, inclusive, né? Ele até deu uma erradinha ali e tudo mais. Eu acho que aquele momento ali era o momento ideal e tudo, né? E, cara, é inacreditável, né? Então, assim, eu coloco na conta do Verstappen o mérito de conseguir ter segurado o Lando Norris esse tempo todo. O Verstappen em quinto e o Lando Norris em sexto é lucro pro Verstappen. É aqui que se mostra que o Verstappen está administrando esse campeonato, está administrando a sua diferença com relação ao Lando Norris, né? E o Lando Norris, né, que tinha mais carro, tinha mais pneus, não soube aproveitar. Então, para mim, acho que eu coloco muito na conta do Lando Norris aqui, né? O Carlos Sainz, em sétimo, né? O Carlos Sainz que, junto com o Leclerc, né, os dois tiveram uma péssima corrida em questão de ritmo de corrida. Eu falo o Leclerc porque o Leclerc tinha pole e tudo mais, né? E não tinha menor, né? E não estava conseguindo ter um menor ritmo, principalmente no último stint, né, cara? Era inacreditável o último stint do Leclerc, né? E o Sainz, muito por conta, porque era planejado ele fazer uma parada só. E a Ferrari, por conta do péssimo gerenciamento de pneus que teve nesse final de semana, acabou tendo que fazer uma parada a mais. E aí nadou e morreu na porra da praia, né? Em sétimo lugar.
O Sérgio Pérez em oitavo, provavelmente a última corrida dele, tá? Ele foi horroroso no ritmo de corrida com os pneus médios no segundo stint. Acho que ele acabou com a corrida dele, né? Acho que foi ali que ele perdeu a corrida por completo, né? Já não tinha mais controle de nada. Inclusive parou na penúltima volta para fazer a volta mais rápida. Inclusive a volta mais rápida é dele, né? 1:44.701 na última volta, tá? Ele conseguiu mais um pontinho, tá? Ele ficou em oitavo. O Fernando Alonso diz que assim, aqui daqui em diante é todo mundo discreto pra caramba, né? Fernando Alonso em nono, né? O Ocon, cara, o Ocon uma corridaça, né, pra mim, inclusive, em alguns momentos ali, o Ocon tá passando todo mundo mesmo, assim, sabe? Todo mundo tava à frente dele, inclusive, né, a Alpine, né, tava com uma pintura comemorativa esse final de semana, com a pintura promovendo o filme do Deadpool e Wolverine, né, porque o ator, né, que faz o filme do Deadpool, ele é associado, né, acho que ele é um dos sócios da Alpine, né. Então, o Ocon em 10º lugar, um ótimo resultado para o Ocon, tá? Daniel Ricciardo em 11º. Cara, eu achei uma boa corrida do Daniel Ricciardo, acho que era isso mesmo que ele poderia fazer, né? Acho que 11º. Em algum momento ali ele chegou a ultrapassar o Esteban Ocon, mas aí acabou não dando certo e ele ia ficar na zona de pontos, né? E ficou em 11º, né? 12º Lance Stroll. Alexander Albon em 13º, né? 14º Pierre Gasly, Kevin Magnussen em 15º, 16º Valtteri Bottas, desculpa, 15º Kevin Magnussen, 16º Valtteri Bottas, 17º Tsunoda, né? O Logan Sargent em 17º, não, desculpa, em 18º, em 19º Nico Hülkenberg. As Haas fizeram uma corrida para esquecer, né? Se a Haas fez uma corrida muito boa no Grande Prêmio da Hungria, nesse Grande Prêmio da Bélgica não se pode dizer o mesmo. Uma péssima corrida para os carros da Haas, né? E o Zhou Guanyu foi o único a abandonar, né? Ele que não durou nem pouquíssimas voltas, já na volta 5, e ele já estava parando já, né? Foi o único abandono da corrida. E uma corrida sem safety car, né? Então, uma corrida sem safety car, então sem nada, sem condições climáticas, sem nada. Então, para mim, foi uma corrida muito boa por méritos da pista, né? Inclusive a Bélgica, né, pessoal, que não vinha proporcionando corridas boas, tá? Eu acompanho Fórmula 1 há anos e falo para vocês assim que não estava tendo corridas tão boas assim. Essa corrida para mim foi talvez a melhor corrida da temporada, na minha humilde opinião. Conseguiu superar da Áustria, conseguiu superar a da Inglaterra, né? E acho que para mim foi uma excelente corrida, muito, muito pela questão do equilíbrio de forças, né? Da Mercedes, da Red Bull e da McLaren, né? E também, por que não, da Ferrari, né? Das três grandes, e a Ferrari, né, como se diz, né, em termos de desempenho, né? Ridículo esse desempenho da Ferrari, né, honestamente, né? Bom, e aí o que acontece, né, senhores? O campeonato de construtores, né? Quer dizer, desculpa, vamos para o campeonato de pilotos aqui, né? Campeonato de pilotos, o Verstappen ainda mais à frente, né? Com 275 pontos, tá? Lando Norris em segundo com 197, Leclerc em terceiro com 174, Piastri em quarto com 164, Sainz em quinto com 160, né? Hamilton em sexto com 143, Russell em sétimo com 141, oitavo Pérez com 129, Alonso em nono 47, décimo Stroll com 24 pontos, 11º Hülkenberg com 22, 12º Tsunoda também com 22 pontos, 13º Ricciardo com 11 pontos, Oliver Bearman, né, que correu só uma corrida, com 6 pontos, Pierre Gasly com 6, em 15º, em 16º Magnussen com 5 pontos, Albon em 17º, Albon em 17º com 4 pontos, Ocon em 18º com 4, 19º Zhou Guanyu com 0 pontos, Sargent com 0 pontos e Valtteri Bottas também com 0 pontos, né? Então é isso aí, pessoal, foi uma corrida que, como já disse, né? Mais uma vez eu tenho que sempre dizer, né, cara, esse campeonato tá perdido para a McLaren e para o Lando Norris? Não acho. Eu acho que é uma vantagem sólida, mas lembrando que ainda faltam, acho que 10 corridas ainda, né? Então tudo pode acontecer, né?
vai se encerrar esse ciclo desse primeiro semestre, né? E, senhores, é o seguinte, eu tendo a dizer assim que a McLaren errou muito ao longo desses GPs, por conta de estratégias equivocadas e tudo mais, né? Mas para mim, acho que o Lando Norris, o Lando Norris, se ele realmente quiser ter esse campeonato, ele tem que priorizar muito essa questão de estar sempre à frente do Verstappen, tá? Beleza, foi só 2 pontinhos agora, mas 2 pontinhos hoje, 2 pontinhos amanhã, 2 pontinhos depois, aí vai sendo 6 pontos, 8 pontos, 10 pontos, e aí vai ficando uma vantagem que já não vai dar para pensar sequer em campeonato. Então acho que para mim essa corrida ela foi muito boa, foi para mim a melhor corrida desse campeonato, mas é o que eu falo para vocês, acho que para mim a meritocracia do Verstappen de ter conseguido segurar o seu principal adversário a corrida inteira mostra muito o nível que o Verstappen né? Acho que para mim não resta dúvida disso. O Verstappen, que inclusive esse final de semana foi muito mais pacífico, no final de semana passado ele foi muito mais como se diz, crítico, né? Como se diz, né? Uma corrida totalmente estressante para ele, né? E nesse final de semana, ele perguntando para a equipe, eu posso atacar e tudo mais, mostra que ele foi bem engessado ali, né? Muito, tipo assim, meu amiguinho, fica na sua. Eu sei que você é o Verstappen e tudo mais, mas calminha aí, vamos ter calma, né? Não vamos nos preocupar, não vamos nos precipitar e tudo mais, né? Eu acho que ele foi bastante amansado para esse final de semana e tudo mais, né? Mas é isso aí, senhores. Encerra-se mais um semestre concluído, né, o primeiro semestre da Fórmula 1. Vou fazer um vídeo do que penso sobre cada equipe, tá? Nesse período todo, né? Vamos tentar colocar as estatísticas de cada piloto, quem ficou na frente, quem ficou mais atrás do seu companheiro de equipe, essas coisas assim, tá? Vamos fazer bem organizadinho aí um vídeo logo depois sobre isso, tá, pessoal? Mas no mais é isso, tá? Pra mim, como já disse, a melhor corrida da temporada, tá? Acho que foi a melhor corrida, na minha opinião, claro, da temporada. Acho que essa corrida foi muito boa, muito disputada, todo mundo ali com chance de vencer. O Hamilton tinha chance de vencer, o Piastri teve algum momento ali que ele tinha chance de vencer, e o George Russell, eu honestamente não esperava que ele tivesse essa prudência toda, né? Então, no mais é isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu torno a dizer, se a McLaren quer pensar, ela vai ter que mudar muita coisa, tá? Vai ter que mudar muita coisa mesmo, se quiser se manter à frente do Verstappen e tudo mais, vai ter que pensar nas estratégias, o Lando Norris vai ter que ter vai ter que ter uma postura totalmente diferente, né? Coisa que eu acho que faltou para ele nesse final de semana e tudo, né? Então, é isso que eu particularmente penso, né? Claro, sentado aqui é muito mais fácil a gente criticar, é muito mais fácil a gente elogiar. Só que eu acho que, para mim, acho que esses caras foram feitos para isso, né? Então, acho que se existe uma chance de se haver uma competição, tem que demonstrar um nível de grandeza e imponência. E acho que ficar atrás do seu principal adversário, a corrida toda atrás, sendo que ele que está com a vantagem com isso, acho que para mim tem que mudar muito essa mentalidade, se arriscar mais e tudo mais. Assim, na minha opinião, claro, como já falei, sentado aqui é muito fácil a gente falar e tudo, mas acho que a McLaren tem que parar nessas férias, todo mundo descansar e começar a fazer estratégias mais racionais, não pouco delas mais arriscadas. Porque eu imagino que se o Norris tivesse parado na volta seguinte ou na volta anterior do Verstappen, ele estaria na frente, porque ele estava na frente do Verstappen nas voltas iniciais. Então, sem condições isso, né? Então, é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal? No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, continuando fazendo vídeos aí do que eu penso. Inclusive, hoje assisti a corrida na transmissão da Band, tá? E depois eu vou fazer um vídeo só disso aí, tá? Vou fazer um vídeo sobre o que achei da transmissão. Eu que não estava vendo a corrida na transmissão da Band, já fazia um bom tempo, né? Justamente pelas... Às vezes, assim, por misturarem coisas nada a ver com Fórmula 1, né? Então, né? É mesmo. Eu não falei o campeonato de construtores, véio. Caramba, é isso. A Red Bull em primeiro com 404 pontos, a McLaren em segundo com 361. Isso explica porque a Red Bull está muito tendenciosa a
trocar o Pérez por algum outro piloto, né? Porque olha a distância que está entre as duas no campeonato de construtores, né? A Ferrari, né, apesar de desse final de semana horroroso na corrida, ela está com 340 pontos em terceiro. A Mercedes chegando lá, né, dobradinha da Mercedes inclusive, né, 284 pontos em quarto. A Aston Martin, uma eternidade depois, né, em quinto lugar com 71 pontos. A Racing Bulls em sexto com 33 pontos. A Haas em sétimo com 27 pontos. A Alpine em oitavo com 10 pontos. A Williams em nono com 4 pontos, e a Sauber encerra o semestre vexatório, na minha opinião, com zerado de pontos, tá? Então é isso aí, pessoal. No mais, um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.